Muito boa noite, meus irmãos. Nós aqui estamos mais uma vez, em nome da Alese, para mais uma palestra, hoje com Maria José Trindade, aguardando ela pedir a entrada dela. E meu nome é Renato, a Alese, a Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, e nós, enquanto Trindade não entra, nós vamos ler algo. Podermos sentir o ambiente. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Bem, Graças a Deus. sempre melhor, como diz a Carlos de Luca. Vamos ler a página número 65. Ok. Mágoas, ódios, culpas, ressentimentos e traumas precisam ser excluídos de uma vez por todas dos nossos painéis psíquicos, pois, do contrário, convertem-se em verdadeiros fantasmas que nos assombram e impedem nosso ingresso no reino da felicidade, cujas portas se abrem com a chave do perdão e do amor. Viver com esses estados negativos da alma é negar o amor a si mesmo, e assim passaremos a viver no inferno que nós mesmos criamos. Acomodar-se nas experiências infelizes do passado gera estagnação e dor. Portanto, porquanto somente a vida desfrutada no aqui e agora é capaz de nos propiciar uma vida feliz e saudável. Precisamos aprender a nascer de novo a cada dia, deixando para trás o que nos machucou e construindo, no novo dia, experiências felizes, como se a nossa vida estivesse nascendo naquele momento e nos fosse possível começar de novo. Essa seria a ideia inicial que nós temos, e nós vamos, com isso, pedir ao nosso Pai Celestial para nos abençoar e nos iluminar, e que possamos a cada dia nascer de novo no caminho do amor, tentando cada vez mais fazer o bem, porque o espírita, antes de tudo, é uma pessoa que nunca desiste de ser melhor. É um ser, é um cristão que batalha diuturnamente no caminho da sua perfeição moral, intelectual e espiritual, para que assim nosso irmão Jesus, que é o nosso guia e modelo, possa nos encaminhar em direção ao Pai Celestial, e ele possa se sentir cada vez mais feliz por nós sermos bons filhos, trilhando o caminho e a senda do amor. Minha gente, hoje a Alese tem Dona Maria José Trindade, pessoa muito conhecida entre nós, estudiosa, e ela vai falar sobre onde está a vossa fé. A minha está meio complicada, mas hoje eu acho que eu vou aprender um pouquinho mais para que eu possa ter um pouco mais de fé, entregando minha vida a Deus e que Deus possa me orientar através dos meus guias espirituais. Eu peço a vocês mais uma coisinha. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, para que nós possamos também, principalmente, fazermos as nossas transmissões ao vivo. Mais um pouquinho a gente chega lá. Muito obrigado. Boa noite, Maria José. Que Deus lhe proteja, que os guias lhe inspirem a nos ajudar. Amém. Obrigada. Está tendo alguma interferência de barulho? Nenhuma, né? Que eu liguei aqui, que está muito quente. Ok. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que começaram aí a entrar na nossa live. Eu aqui agradeço a Thelma pelo convite, a ALS, a Academia de Letras Espírita, pela confiança, pelo convite, e a Federação, né, que vocês fazem parte também da Federação Espírita de Sergipe, pela oportunidade que nos dá aqui de falar um pouco do Evangelho de Jesus, de conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, de uma reflexão.
Quando você diz assim, a minha fé, onde está a nossa fé? A minha não é só a sua, não. A de muita gente. Mas nós vamos conversar justamente sobre essa passagem que está em Lucas, no capítulo 8, versículo. Jesus fez há muitos aos discípulos, mas tão atual nos dias de hoje, tão atual a vossa fé. O seguinte, Jesus, depois de um dia de trabalho, pede aos discípulos, entra na barca e pede aos discípulos que levem até o outro lado da margem. Ele e acaba dormindo. Nesse íntere dessa passagem, de um lado para o outro desse lado, começa uma tempestade de ventos, mas uma tempestade de vento muito, muito forte mesmo. E Jesus está lá, deitadinho, dormindo, acabou dormindo ali. Os discípulos começam a ficar desesperados. Os ânimos dos discípulos começam a enlouquecer, porque eles achavam que ia morrer. E chegam até Jesus aos gritos, aos brados, e chama por Jesus. E diz, né, mestre, acorde, iremos morrer, vamos perecer. Jesus acalma a tempestade, serena as águas, o barco volta a ter um equilíbrio, acalma o ânimo dos discípulos, e depois de todo mundo nessa calma, nessa tranquilidade, né, que é algo especial em Jesus, ele não se altera em momento nenhum. Depois que ele faz tudo isso, ele faz essa pergunta da nossa reflexão de hoje, da nossa conversa de hoje. Ele pergunta aos discípulos, onde está a vossa fé? Nós estamos no momento, quando eu digo que essa pergunta é uma pergunta muito atual no momento, é porque nós estamos vivendo um momento muito difícil das nossas vidas nesse momento. Nós estamos vivendo momentos de mortes coletivas, e é interessante que nós espíritas, quando falamos de mortes coletivas, a gente só lembra do circo em Niterói e lembramos do edifício Joelma. Quando o espírita vai falar de morte coletiva, esses dois assuntos são... Mas nós estamos vivendo mortes coletivas. Só aqui no Brasil são mais de 100 mil mortos. Em todo o país, em todo o mundo, estão morrendo pessoas por causa desse danadinho aí invisível. Nós estamos vivendo também um momento de isolamento social, e o brasileiro, ele tem uma dificuldade imensa de compreender o que é um isolamento social, porque nós somos os serizinhos que gostam de tocar, de abraçar, de falar com a pessoa tocando, de perto. Nós temos uma dificuldade muito grande. Estamos tendo ainda uma dificuldade muito grande de compreender o que era esse isolamento social. Os asiáticos, os europeus, são mais fáceis para isso, mas para nós brasileiros foi difícil. E estamos vivendo também um momento de incertezas. Não sabemos do dia de amanhã. Se perguntarem a nós quando é que esse vírus vai acabar, que é a pergunta que mais faz, quem sabe? Ninguém sabe. Ninguém está sabendo. Então, nós estamos vivendo todos esses momentos, todas essas situações. No livro Conexão com Deus, organizado por Rafael Papa, no capítulo 5, intitulado Fé, Ismael Silva, porque são 3 autores que escrevem esse capítulo 5. O Ismael Silva relata, nesse capítulo, que conversando com os colegas psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, conversando com eles dizendo que, além da problemática que leva as pessoas a procurar esse tipo de profissional, problemas de relacionamento, né, problemas de entendimento, problemas sexuais, problemas depressivos, um número muito grande de pessoas também estava procurando para que esses profissionais o ajudassem na questão da fé, porque eles estavam com falta de fé. Que eles compreendessem o que seria essa fé, como desenvolver essa fé, de que forma desenvolver essa fé. E
analisando tudo isso que a gente está falando aqui, nós vamos assim fazer uma reflexão assim, do que seria então essa fé. Porque Jesus perguntou a esses discípulos onde estava a fé deles, já que eles estavam com o mestre ali no barco, com o mestre ali do lado. Jesus faz essa pergunta. É uma reflexão que a gente precisa responder talvez a nós mesmos, porque nós espíritas, com todo o carinho que eu tenho a todos os outros irmãos de outras religiões, todas religiões, e olha que eu tenho de todas, com todo respeito, mas nós espíritas, nós precisamos ler um pouquinho mais, já começa pela própria codificação. Nós temos os estudos, né? Nós precisamos estudar, precisamos ler. Os expositores espíritas, eles, ao falar, eles falam sobre a fé, no caso que nós estamos falando agora, mas nós precisamos primeiro entender o que é toda essa situação para poder a gente falar, para poder a gente passar. E a pergunta que se faz, que eu faço, como eu já disse a mim mesma, é a seguinte: quanto nós que já lemos, que já compreendemos um pouco mais, que estudamos, que demos os nossos conselhos nos atendimentos fraternos, nas coordenações de trabalho que fazemos, o quanto de nós que já recebemos tudo isso dos espíritos, o quanto de nós já colocamos isso em prática? O quanto de nós agora, nesse momento de pandemia, nesse momento de mortes coletivas, de isolamento social, de incerteza do amanhã, o quanto de nós, espírita, já colocamos tudo isso em prática? Por mínimo que lemos, por mínimo que já estudamos, mas quanto de nós já colocamos isso em prática? E eu digo de nós espíritas, chamo a responsabilidade de nós espíritas, porque eu sei que os nossos irmãos de outra religião já estão fazendo sim, mas eu chamo a responsabilidade do espírita, porque nós temos, mesmo que vaga, mas nós temos uma ideia do que nós viemos fazer aqui. Nós sabemos dos compromissos que assumimos quando reencarnamos. Nós sabemos de tudo isso. Nós assumimos compromissos, nós assumimos situações, nós assumimos coisas que nós sabíamos que quando chegássemos aqui nós precisávamos trabalhar isso. Assumimos esses compromissos no plano espiritual. Então, quando eu pergunto assim, quanto de nós espíritas já aplicamos todos esses conhecimentos que já adquirimos, por pouco que sejam, das responsabilidades que assumimos no plano espiritual, de tudo isso que nós assumimos, inclusive, que iríamos estar aqui num momento de pandemia. Assumimos, inclusive, isso, e aceitamos a ideia de estarmos aqui. Mas quanto de nós já aplicamos tudo isso? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer. Né? Porque quando o outro chega até nós precisamos ter essa consciência. Porque, às vezes, a pergunta que o outro faz, nos atendimentos, mesmo que virtuais, nos atendimentos fraternos, mesmo que virtuais, mesmo através, né, de vídeo, a pergunta que o outro faz, nem você naquele momento está sabendo responder pela situação, mas você precisa acalmar aquele irmão. Você precisa ter essa condição de acalmar esse irmão que está vivendo esse momento, que talvez, nesse momento, até de falta de fé. Mas, então, o que seria essa fé? Eu vi uma definição que eu gostei muito, que ele disse que a fé é a força motriz da transformação do sentimento em algo melhor. Força motriz da transformação do sentimento, daquele sentimento ruim, daquele sentimento de dor, daquele sofrimento, em algo melhor. Eu gostei dessa definição. Porque nós também só lembramos da fé, só estamos trabalhando a fé quando estamos vivendo situações mais difíceis. Quando nós estamos bem, quando nós estamos felizes, quando nós estamos de bem com a vida, nós não lembramos muito da fé. Mas no momento em que chega uma problemática, no momento em que chega uma pandemia, uma morte, algo, né, uma perda de emprego, uma situação que se torna mais difícil dentro de casa, aí a gente liga a setinha de que precisamos desenvolver essa fé. Onde está a nossa fé? Como perguntou Jesus aos discípulos e pergunta talvez a nós hoje. Haroldo Dutra, dentre várias definições que ele deu sobre a fé, eu gostei de uma que ele falou que a fé seria fidelidade com Deus.
E aí ele nos chama a atenção de essa fidelidade com Deus, algumas vezes, se torna mais difícil, porque como manter uma fidelidade, nós, diz Haroldo, nós, seres imperfeitos, relativos, termos uma fidelidade a um ser supremo e absoluto. Então, essa discrepância dessa situação, às vezes, faz com que a gente pense que nós não temos fé. Por achar difícil, por achar essa distância, por achar essa situação, que nós não teríamos fé. E, na verdade, basta que a gente compreenda, entenda e, principalmente, temos essa conexão com Deus para a gente saber que a fé está aqui, dentro de cada um de nós. Precisamos ser regados e cuidados. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 354, ele define a fé, ele diz que fé, ter fé, na verdade, ele diz assim, ter fé é guardar a certeza, é guardar no coração. Olha o que Emmanuel nos diz, uma definição de fé. Que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E segundo Emmanuel, ainda nessa questão, na 354 desse livro Consolador, ele diz que conseguir essa fé, quando eu tenho dentro desse coração luminoso, quando eu guardo dentro do meu coração essa luminosidade, dessa certeza, quando eu guardo isso, eu tenho a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Porque há uma diferença muito grande quando eu digo eu creio e de quando eu digo eu sei. Quando eu digo eu creio, se alguém chega e conversa comigo e tenta me convencer de uma coisa que eu digo que eu creio, eu posso, algumas vezes, ir de acordo com o que ele está dizendo e deixar de crer em algo para crer naquilo ali que ele está dizendo. Mas, quando eu sei da existência de Deus, quando eu sei da fé, quando eu sei da luminosidade, da luminosa certeza em Deus, não abalo. Pode ter a maior oratória que chegar, nós estamos firmes, nós estamos ancorados. Porque a fé também é isso, como diz Paulo. É a âncora que segura, que estabiliza, que nos deixa mais tranquilos. E no livro O Evangelho Sem Mistério Nem Véu, de João Moutinho, presidente da Federação Espírita, foi presidente da Federação Espírita por alguns anos aí atrás, no capítulo 18, João Moutinho, ele diz que a fé, ele afirma que a fé é definida por créditos espirituais. E ele explica o que é isso. A fé ser definida por créditos espirituais. Ele disse que o resultado da fé, ele disse que o resultado dos méritos alcançados a cada reencarnação nossa, e que nessa reencarnação eu resgato, eu reparo, eu cuido, eu trabalho o meu perdão, eu trabalho a indulgência, a cada evolução das reencarnações, desses méritos que eu tenho a cada reencarnação, esses méritos se transformam, segundo João Moutinho, em créditos espirituais. E esses créditos espirituais, segundo ele, é a fé. E quanto mais eu cresço, quanto mais eu evoluo, quanto mais eu reencarno acertando, reparando e corrigindo e resgatando, mais esses créditos espirituais aumentam e mais aumenta a nossa fé. Aí nós vamos o quê? Compreender que a fé, ela é construída. É uma fé construída. Eu não durmo sem fé e acordo sem fé. Não é assim. Ela é construída paulatinamente. E nós que trabalhamos expondo a doutrina, o maior exemplo que nós podemos trazer de fé
se nós pegarmos os evangelistas, cada um tem exemplos maravilhosos. Mas nós gostamos dos 3 exemplos. Do cego Bartimeu, né? O cego Bartimeu, ele, apesar da simplicidade, tem uma passagem muito bonita no livro Caminho, Verdade e Vida, que fala dessa passagem do cego Bartimeu. Mas agora eu quero falar da parte de fé. O cego, ele se encontrava numa estrada, à beira de uma estrada. Jesus, ele sempre estava com pessoas, ele sempre estava na turba, como diz a nossa irmã Eusa Lissano na exposição passada. Jesus, ele sempre estava com tumulto, ele sempre estava com muita gente perto. O cego estava sentado à beira, lá de uma estrada, não tinha como ele levantar e chegar até Jesus. Ele sabia, ele não mais crê. Olha Emmanuel, olha a possibilidade que Emmanuel nos dá quando diz que é uma luminosa certeza em Deus. O cego Bartimeu, ele sabia que se chegasse próximo de Jesus, ele seria curado. Mas o único recurso que esse cego tinha era da fala. No momento ele estava ali sentado, ele não tinha como se levantar e chegar até Jesus, mas ele tinha o recurso da fala. E ele usou esse recurso, e ele gritou por várias vezes, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Sabia até a casta de Jesus. E o cego Bartimeu fez algo que talvez nenhum de nós ainda fizemos na vida. Ele parou Jesus. Jesus, ao ouvir os gritos de Bartimeu, que era o recurso que ele tinha, Jesus para e pede para que ele venha. Pede para que tragam até ele. E faz a pergunta que algumas pessoas, não sei o que vai perguntar, mas Jesus quer saber realmente o que é que a gente quer. Ele pergunta porque ele sabe das nossas qualidades, do que a gente realmente quer. E pergunta ao cego Bartimeu o que ele quer. O que queres? E o cego diz a célebre frase, bem curtinha, Senhor, que eu vejo. E Jesus impõe as mãos sobre esse homem e ele volta a enxergar. Porque ele sabia que o encontro com Jesus iria trazer a visão dele de volta. O outro exemplo vem da mulher hemorroísa, que também todo mundo usa como exemplo para a fé. Ótimo, eu acho ótimo também. A mulher hemorroísa, por 12 anos, conta Humberto de Campos, que por 12 anos essa mulher sangrou e perdeu todos os bens materiais que ela tinha, tentando a cura. Porque na época na época de Jesus, na época em que essa mulher estava com esse problema, as mulheres que porventura acontecesse isso eram chamadas de impuras. E essas mulheres, elas não podiam circular em todo lugar. Elas não podiam entrar em determinados lugares. Elas não podiam sentar em determinados lugares. Imagina o sofrimento dessa mulher. Ela não podia circular na rua como qualquer uma outra, porque era impura. Era jogada mesmo lá à sarjeta. Aí, às vezes, eu fico pensando, isso é uma pergunta minha, eu nunca li nada. Essa mulher sabia, né? Eu não creio que quando encontrar, ela sabia que quando encontrasse Jesus, por quê? Porque ela tinha fé, era luminoso, era o coração luminoso em Deus, ela sabia que ao encontrar Jesus, ela ficaria curada. E ela toca na barra da roupa de Jesus. Aí eu fico imaginando, como eu já disse, invenção, pergunta minha, não vi nada disso em outro lugar. Será porque ela estava se abeirando por alguma parede para que não fosse vista, para que não fosse, né, apontada, dizendo o que é que você está fazendo aqui? Porque ela precisava. Ela sabia que ela precisava tocar em Jesus ou vê-lo para ficar curada. E essa mulher toca uma ponta da veste de Jesus. E mais uma vez, Jesus envolvido na turba, naquela multidão de gente, é outra que para Jesus também. Acho que a gente está precisando isso, parar Jesus. Quando é que a gente para? A gente pode parar Jesus, por exemplo, com uma prece. Nós podemos parar Jesus com um sentimento de amor, com um sentimento de perdão, de liberdade. A gente consegue parar Jesus hoje, talvez assim. Mas esses pararam Jesus. Para, e Jesus pergunta, quem tocou? Mas quem vai saber quem tocou? Uma multidão o empurrava. Ele disse, não, essa tocou de uma forma especial, porque saiu de mim virtudes. Que fé dessa mulher, que coisa linda. Ela sabia, ela sofreu por esse tempo todo, porque não tinha oportunidade ainda de ter chegado até ele. O outro é o centurião romano.
E o centurião romano é especial porque ele é um homem de mando, tem o comando de 100 homens, um desses homens está doente e ele se preocupa com esse homem, então já é uma pessoa de bem, a gente já percebe que é uma pessoa de caráter, de bem, ele está preocupado com um dos seus servos que está doente. Pede para alguns desses outros servos irem até Jesus e pedir que Jesus o curasse. Ele não pediu para os servos irem até Jesus, chamar Jesus, trazer Jesus até a casa dele e curasse. Não, ele não queria isso. Ele pediu que ele fosse e avisasse a Jesus que ele tinha um soldado doente e que Jesus apenas dissesse para ele ficar curado que ele ficaria. Os servos, né, os soldados foram, avisaram a Jesus e disseram, é melhor o senhor ir lá para ver lá o meu amigo que está doente, provavelmente deve ter sido mais ou menos assim a conversa, porque ele está doente, seria melhor que o senhor fosse lá. E Jesus atendeu. Só que esses servos, eles seguem mais adiante, eles vão à frente, né? Jesus atendeu, disse que iria, que eles aguardassem lá que ele iria, e chegam primeiro na casa do centurião e explica que Jesus está vindo. O centurião sai de casa e vai ao encontro de Jesus, porque não era isso que ele queria, que Jesus viesse. O centurião vai até o encontro de Jesus e encontra Jesus no meio da estrada e diz, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre em minha morada. Não é preciso, diz o centurião romano a Jesus, não é preciso que esteja na frente do enfermo. O Senhor é o dono das leis orgânicas que rege o corpo humano. Você imagine uma fé dessa diante de Jesus, um homem com uma fé dessa diante de Jesus, dizendo, não precisa o Senhor não, o Senhor é o dono das leis orgânicas. E ainda completa dizendo, basta que o Senhor diga que meu servo fique curado, que ele ficará. Eu acho essa passagem assim belíssima, belíssima, dessa fé desse homem que quer cuidar do seu servo e que tem a nítida certeza da fé e principalmente da capacidade que Jesus tinha de curar. Ele dizia, eu sou homem de mando também. Basta que o Senhor mande que ele fique curado. E Jesus se espanta com aquela fé daquele homem e diz, nem em Israel vi tanta fé. Então, nós realmente precisamos, meus irmãos, compreender toda essa situação de que Jesus passou, de que essas pessoas passaram, e principalmente da situação que os discípulos passaram. Porque os discípulos de Jesus eram homens de bem, sim, eram. Mas no início do apostolado, eles estavam meio perdidos. Eram frases e eram situações muito difíceis para ele. Pedro, em especial, o próprio Pedro, do convite que Jesus faz a Pedro de deixar de ser pescador para ser pescador de almas, até o convite que Jesus faz para que ele apacente as ovelhas, houve um caminhar lindo de Pedro. Se vocês tiverem a curiosidade de botar no YouTube como morreram os discípulos, se tiverem a curiosidade, vão ver. Todos morreram resignados. O próprio Pedro nem aceitou, como morreu na cruz, nem aceitou ser crucificado como o próprio Jesus. Preferiu que fosse de cabeça para baixo. Houve um caminhar muito bonito. E quando eu dou o exemplo de Pedro, é porque Pedro era um dos mais difíceis. Era uma amizade muito grande com Jesus, mas Pedro ele tinha uma certa dificuldade de compreender, apesar de ser mais velho. Mas houve um caminhar bonito de Pedro, do convite de Jesus até o apacentar as ovelhas. Tiago e João, os dois irmãos, também no início do apostolado, eram difíceis, eram criaturinhas extremamente difíceis, conhecido, né, por todos nós que lemos, que estudamos um pouco do Evangelho, conhecido como filhos do trovão. Como é que alguém inicia um apostolado com o título de filhos do trovão e finaliza como apóstolos do amor? É um caminhar de fé, é um entendimento de fé
que esses homens tiveram, que esses homens, por mais dificuldade que eles tiveram, mas tiveram para chegar até onde chegaram. E essa construção de fé que eu falo, como eu já disse, ela não é de uma hora para outra, a gente não nasce com a fé, e dorme com a fé e nasce, dorme sem fé e nasce. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 40 do Vinha de Luz, intitulado Construção da Fé, Emmanuel diz que a fé, a árvore, ele diz que a árvore da fé viva não cresce miraculosamente. Não é miraculosamente que ela cresce, qual acontece na vida comum, diz Emmanuel. Ele diz que o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Deus nos dá tudo, realmente, tudo. Tudo que pedimos a Deus, Ele nos dá. Se não temos ainda alguma coisa que pedir, é por dois motivos. Primeiro, porque talvez não merecemos. Segundo, porque não temos capacidade de administrar o que estamos pedindo. Então, a construção dessa fé, junto com esses homens, com esses discípulos, foi paulatina. E a lição do Evangelho de Jesus era a semente viva para isso. Talvez seja por isso que no Evangelho, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé que Transporta Montanhas, é justamente nesse sentido, quando ele diz que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós pediríamos que a montanha se deslocasse de um lado para outro, mas a gente esquece que o grão de mostarda realmente é muito pequenininho. Mas a árvore do grão de mostarda, ela é uma árvore extremamente grande e bonita. Mas precisou ser colocada a semente, regar, cuidar, né? Fazer a adubação para que crescesse. A árvore bem assim é a fé em nós. Então a árvore da fé viva não cresce de uma hora miraculosamente, de uma hora para outra. É preciso que a gente se esforce, que nos movimente, fazer o movimento que todos aqueles que receberam a cura por Jesus também se movimentou nesse sentido. E, voltando ao assunto de Pedro, essa construção da fé em Pedro foi belíssima. Outro dia assistindo a uma cena da ceia, né, da Santa Ceia, do final, é uma parte belíssima de que Jesus, ele fazia a despedida com aqueles discípulos e eles não entendiam, eles não estavam entendendo. Jesus falava da traição, Jesus falava da negação de Pedro e eles não entendiam os olhares, né? E ele fazendo a leitura, você imagina o olhar daqueles discípulos para aquele homem que eles adoravam, que eles tanto admiravam, como uma despedida ali naquele momento. E Pedro era um deles, porque quando Jesus disse que iria ser morto, ele disse, jamais, eu morrerei em seu lugar. E é a célebre frase que Jesus fala sobre a questão do Pedro. É como se Jesus pedisse a Pedro para fazer uma análise da sua fé. É como se Jesus dissesse, Pedro, o coração ainda não está luminoso o suficiente para você dizer que morre no meu lugar. Porque hoje, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E aí a gente pode perguntar assim, que homem é esse? Que superioridade é esse da natureza de Jesus? No capítulo 15 da Gênesis, tem lá a superioridade da natureza de Jesus. Veja bem, corpo físico, Jesus precisou de um igual nosso. Sistema endócrino, sistema respiratório, precisou de tudo isso. Agora, a composição do perispírito de Jesus foi feito de matérias quintessenciais da melhor qualidade que poderia ter. Então, a superioridade de Jesus para saber de tudo isso, para falar tudo isso com os discípulos e eles ficarem assustados de não entender o que é que estava acontecendo, estava nessa superioridade. Jesus enxergava em dupla vista o tempo inteiro. Ele sabia que Judas ia trair, ele sabia que Pedro iria negar, ele sabia dos acontecimentos, porque ele enxergava em dupla vista. A conexão de Jesus era direta com Deus, ele não era médium de Deus, era da conexão direta com Deus. Ele entendia demais de tudo isso. Então, nós vamos entender porque talvez algumas vezes ele foi rígido com alguns dos seus discípulos, principalmente com Pedro, quando o chamou de homem de pouca fé.
Na passagem onde Jesus caminha sobre as águas e os discípulos estão pescando, os discípulos estão no rio pescando e enxerga aquele vulto, aquele ser caminhando sobre as águas e Pedro reconhece que é Jesus e Jesus faz o convite, vem Pedro. E Pedro desce do barco, começa a caminhar sobre as águas também. As águas começam a ficar mais turbulenta, começa a balançar mais um pouquinho. Pedro fica com muito medo, começa a gritar e diz que vai afogar, e Jesus segura na mão e diz a frase célebre de homem de pouca fé. Naquele momento, eu acho que realmente Pedro ainda estava nessa construção de fé. Pedro ainda estava no caminho, vamos dizer assim, dessa construção de fé. Ele estava nesse caminho. Naquele momento, a fé de Pedro era vacilante, ainda não guardava no coração a luminosa certeza em Deus. A árvore da fé viva ainda estava crescendo dentro daquele homem. Para Jesus dizer, homem de pouca fé, de pouca porque mais para frente ele sabia o quanto esse homem iria crescer nessa fé e iria crescer como Pedro cresceu. E o maior exemplo desse crescimento de Pedro, um dos maiores exemplos desse crescimento, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 6 de Atos dos Apóstolos. A célebre passagem de Pedro, depois de vindo do templo, a passagem da Porta Formosa, o templo era muito grande de Jerusalém, e aí algumas portas tinham nome, cada porta tinha nome, por isso que é a passagem da Porta Formosa. Então Pedro sai do templo por essa porta, encontra um paralítico nos degraus dessa porta, o paralítico pede ajuda, e aí sim, Pedro, nesse momento, já construído a sua fé, não mais homem de pouca fé, não mais um homem vacilante nas situações de que Jesus falava, um homem agora íntegro de fé, com um coração realmente luminoso de fé, não era mais fé vacilante em Pedro naquele momento. Ele olha para esse homem e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. E o que é que Pedro tem nesse momento, nessa hora? Todo um potencial de energia magnética, energia curativa, de fé. E diz ao homem, levanta-te, impondo as mãos a esse paralítico, diz ao homem, levanta-te e anda, em nome de Jesus. E esse homem levanta. A primeira cura de Pedro. Pedro agora estava ciente do que ele poderia fazer, ciente da fé de que ele foi desenvolvendo, da fé que ele foi galgando no decorrer de tudo isso. Ele sabia que ele poderia fazer isso e muito mais. Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, comentário ao Ato dos Apóstolos, esse livrinho aqui, ó, que eu aconselho também, ó. Emmanuel faz um comentário muito bonito em relação a essa passagem de Pedro, essa passagem de que não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Emmanuel diz, na verdade, Emmanuel faz uma pergunta a nós. Quando eu digo a nós, é a nós mesmos. Ele diz assim, já meditaste, Emmanuel, no comentário Ato dos Apóstolos, a essa passagem de Pedro, ele diz assim, já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possui para a edificação da evolução do universo? Resumindo, Emmanuel pergunta, já parou para pensar se cada um de nós, os homens aí, em relação à humanidade, já parou se cada um de nós, seres humanos, parássemos um pouquinho e darmos de si, um pouco de si, não pedir nada a ninguém, não é fazer nada, dar um pouco de si, como estaria a evolução do universo? Vamos trazer para a situação de agora. Assim que começou a pandemia, os conselhos que eram dados era o ficar em casa, aqueles que pudessem, obviamente, e o uso das máscaras. Aí é só uma reflexão, eu pergunto, será que se uma boa parte do mundo tivesse realmente respeitado
Era só ficar em casa e o uso das máscaras. Quem pudesse ficar em casa. Será que se a gente tivesse respeitado isso, teria tido essa proporção toda que tivemos? Será que se a gente tivesse dado de nós e era só isso? E se precisasse sair, que tivesse os cuidados de lavar, de usar máscara, será que a gente tivesse dado somente isso de nós? É o que Emmanuel nos traz, o alerta. É a pergunta que Emmanuel nos faz. Já meditou da grandeza que seria se cada um, do ser humano, de tudo, todo o universo, desse um pouquinho de si? Se colocasse um pouquinho no lugar do outro? A empatia, a questão do realmente do entender, será que nós estaríamos na situação que nós estamos? E ele continua nesse mesmo capítulo 3, 6 do Atos dos Apóstolos. Ele diz assim: não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dar de ti mesmo no esforço a salvação. Não ouvides a palavra de Pedro. Pedro não tinha nada, como ele mesmo disse. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então ele diz assim: não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dar-te de ti mesmo no esforço da salvação. Porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir às boas obras, na verdade ainda se encontra distante. Olha o que a Emmanuel nos diz. Ainda, quem está esperando pelo ouro ou pela prata, ainda se encontra distante da possibilidade, segundo Emmanuel, de ajudar a si próprio. Não é nem ao outro. Enquanto eu estiver aguardando a melhor solução, quando eu estiver aguardando, né, ficar melhor a vida, para eu ajudar, ou para mim ajudar mesmo em relação às coisas, eu não vou ter possibilidade de ajudar a ninguém, nem a mim, enquanto eu esperar pelo ouro e pela prata, como diz Emmanuel nessa passagem belíssima de Atos dos Apóstolos. Aí volta a dizer, fé é essa construção diária que precisamos. É essa fé que nós precisamos ter para amanhã a gente dizer assim, estamos vivendo um momento de incerteza? Sim, estamos vivendo sim um momento de incerteza. Mas eu levanto e eu preciso fazer o que eu preciso fazer. Não estou falando de fé cega, que o Evangelho também nos alerta. Segundo Tiago, né, a fé cega, a fé sem obras, sem você trabalhar, ela morre por si só, diz Tiago na carta do capítulo 2, versículo 11. Ela morre por si só. Eu estou falando da fé robusta, daquela fé de que a gente realmente precisamos acordar e pedir a Deus essa força para seguirmos em frente. E essa fé que o Evangelho lá nos traz com tanto brilho, com tanta beleza. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel também nos traz uma lição muito, muito bonita. Ele se chama Tempo de Confiança. Muito atual, inclusive agora, para as nossas reflexões. Emmanuel, ele tem um carinho ao falar, principalmente quando ele traz as situações do Evangelho, ele fala firme, vamos dizer assim, mas ele fala realmente do que provavelmente nós estamos precisando. Então, às vezes parece agressivo, mas não é. Não é mesmo. Assim como Jesus. Eu fico admirada como Jesus resolvia as coisas de forma tão pacífica. Como Jesus conseguia, o caso, por exemplo, da mulher adúltera, como Jesus resolveu uma situação difícil daquela, onde a mulher é trazida para ser apedrejada, onde, na verdade, as pessoas queriam, na verdade, testar Jesus naquele momento. Como esse homem consegue resolver um problema tão grave como esse da mulher adúltera, e ele resolve com calma. Ele deu a lição de moral em todos os que queriam apedrejar, e a mulher, ele não passou a mão na cabeça daquela mulher. A lição foi dada a todos que ali estavam presentes. Então, quando eu leio Emmanuel, eu fico assim imaginando,
parece, as palavras, mano, parece que é uma chicotada que dá na gente, mas não. É justamente o que Jesus falava, porque o que Jesus fez àquele homem, dizendo, aquele que não tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Jesus falou com suavidade, com calma, com parcimônia, mas ele deu a chicotada que precisava naqueles homens. Emmanuel é mais ou menos assim. E aí, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, na lição 40, intitulada Tempo de Confiança, eu vou pedir a permissão aqui de vocês para ler um trechinho, ele diz assim, esse trecho desse livro é o tema da nossa reflexão de hoje. Onde está a vossa fé? Emmanuel vem fazer o comentário dessa passagem, que eu vou repetir rapidamente, porque algumas pessoas, talvez, quando entraram, eu já tinha falado. A passagem que Jesus pede aos discípulos que leve-o até a outra margem, e que Jesus entra na barca e acaba adormecendo, e os discípulos, desesperados porque inicia uma tempestade de vento, chama Jesus aos gritos para que ele acordasse porque iria morrer. Essa é a passagem, rapidamente, de Lucas, que está no capítulo 8, versículo 25. E Emmanuel faz um comentário dessa passagem, desse tema que nós estamos conversando hoje, de onde está a vossa fé. Ele diz assim, a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais forte. A nossa tempestade agora é o vírus, é o desemprego, é pessoas não tendo o que comer, não tendo como... Essa é a nossa tempestade. E, de certa forma, essa tempestade também está perturbando o ânimo da gente. Tem muita gente com os ânimos completamente perturbados, porque nós estamos vivendo realmente uma situação difícil. Continua, Emmanuel. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem de Jesus em altos brados. Emmanuel disse que os discípulos socorrem, vão lá pedir ajuda a Jesus, ou dizer, vamos morrer todo mundo, em altos brados. Aí eu vou abrir um parêntese para eu contar uma história que eu ouvi essa semana. Porque se eu tivesse ouvido essa história mais antes, eu teria melhorado um bocadinho a minha vida, algumas coisas. A história está nesse livrinho chamado E para o Resto da Vida. Cada história maravilhosa que tem aqui. A história se chama A Carroça. Diz assim, um homem tinha uma dificuldade muito grande em educar seus filhos. Seu filho, um único filho. Educar seu filho. Ele só gritava. Ele ia falar, o pai calmo, educar meu filho não é desse jeito, não é dessa forma. Mas ele só agia de uma forma... Ele foi crescendo. Às vezes o pai estava conversando com alguém, ele chegava, atrapalhava, perguntava. Era uma perturbação, o menino. Foi crescendo, ficou um rapazinho. O pai um dia convida para ir a um bosque. Chega no bosque, tranquilo, som de pássaro, né? Uma águazinha lá, bem tranquila. Eles estavam assim, bem tranquilos. Os sons eram bem natureza. De repente, começa a ouvir um barulho muito alto, um barulho muito estranho. E o pai pergunta ao filho, você está ouvindo esse barulho? E ele pergunta, estou. É de uma carroça. Aí o pai disse, realmente, é de uma carroça. E é de uma carroça vazia. Aí o filho olhou assim, de onde eles estavam não tinha como enxergar a carroça, só ouviu o barulho. E o filho pergunta ao pai, por que o senhor disse que é uma carroça vazia se nós não estamos tendo a visualização? E o pai disse, pelo barulho que faz. E ao final da história, esse rapaz, não mais uma criança, já um rapaz, ele diz assim, todas as vezes que eu encontro alguém fazendo barulho, gritando, ou fazendo estardalhaço, ou mantendo de uma forma que parece... Ou todas as vezes que eu estou nessa situação de gritos, de desespero, de demandos, de impaciência, de imprudência, eu me lembro, eu ouço nitidamente a voz do meu pai, quando era criança, me dizer, é uma carroça vazia. Quando eu li isso aqui, que Emmanuel bota, nós não estamos dizendo que os discípulos de Jesus são carroças vazias. Os discípulos de Jesus iniciaram realmente o apostolado de uma forma difícil para eles, para compreender toda a extensão do que Jesus era. Jesus era um potencial muito grande para aquelas criaturinhas entenderem aquilo ali. Eu estou dizendo que nesse momento em que eles estão com o mestre no barco e eles vão acordar aos brados, aos gritos,
eles, de certa forma, estavam numa causa vazia, que é o que eu sou nesse momento, uma causa vazia. Mas vou procurar, porque quando a carroça está mais cheia, ela não faz tanto barulho, né? Cheio de quê? Cheio de amor, de esperança, cheio de responsabilidade, né? Entender tanta coisa aí nessa vida. Então, voltando, fecho parênteses da história, voltamos para Emmanuel. E ele diz assim: desorientado ante a fúria dos elementos, socorre de Jesus em altos brados, em altos gritos. Atende-os o mestre. Jesus atende, porque Jesus atende a todos nós. É só pedir. Atende-os os mestres. Mas, pergunta depois, Jesus atende. Mas quando termina de acalmar a tempestade, acalmar o barco, estabilizar o barco, acalmar os ânimos dos discípulos, ele pergunta: onde está a vossa fé? E ele continua: o quadro da situação do barco, o quadro sugere ponderação de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção de confiança. Manutenção de confiança. Quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Manutenção de confiança. Agora é o momento que nós estamos vivendo de recluso, de isolamento, de iniciarmos devagar. Esse é o momento. Mas não de desespero. Que nós possamos fazer essa manutenção dessa confiança em Jesus. Acreditar que vai passar, que vamos estabelecer tudo isso. Uma hora, um momento, vamos estabelecer tudo isso. Ele finaliza dizendo assim: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre. O socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, espere a indagação. Qual indagação? Onde está a vossa fé? Vencida a dificuldade, virá. Talvez nós, espíritas, vamos receber essa indagação lá no plano espiritual. Quando a gente chegar, mas criatura, que desespero foi aquele? Por que você fez? Onde está a vossa fé? E ele finaliza dizendo assim: e outros obstáculos sobreviverão até que o discípulo aprenda a dominar-se e a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Somos nós. Precisamos nos educar, precisamos vencer os obstáculos e nos educar para essas situações que estamos vivendo nesse momento agora. E eu encerro a minha conversa de hoje, a minha reflexão de hoje, deixando essa pergunta principalmente para mim, mas deixo para todos. E que cada um responda essa pergunta ao próprio Cristo. Está sempre do nosso lado. Responda a Ele. Onde está a vossa fé? Que fé vacilante é essa? Eu não estou falando da fé cega. Eu estou falando da fé viva. Da fé que nós sabemos que existimos dentro de nós. Da fé que Emmanuel chama de certeza luminosa em Deus. Guardarmos no coração a certeza luminosa em Deus. A fé do centurião que diz: não precisa que Jesus desça à terra para que seja curado A, B ou C. Basta que a gente acredite que Ele pode curar de onde estiver, nós seremos curados. Talvez por isso que nós nunca fomos curados em absolutamente nada. Por quê? Porque essa fé vacilante, é fé infértil, é fé inoperante. E é isso. É isso que eu queria trazer para a nossa reflexão. Muito obrigada. Mais uma vez eu só tenho a agradecer a você, Renato, a todos aí que estão me assistindo, algumas amigas, né? Estou vendo aqui, agora que eu estou visualizando, né? A Tiara, a Iraci. Muito obrigada a todos que eu estou vendo agora, pela humildade de parar esses poucos minutos para me ouvir. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de trazer o Evangelho de Jesus. É apenas uma reflexão para que a gente
possa entender um pouquinho mais sobre essa questão tão bonita que é E a fé. a gente fica meio triste porque tá obrigado a encerrar, porque nós temos Sim, limite de tempo aqui no sim, Instagram. sim. O Eu tempo sei já está disso. acabando. Marque isso fielmente aqui. Não quero passar um minuto. Por isso que a gente pede para que vocês possam se inscrever no canal da Alese, porque o YouTube nos dá um tempo muito maior, é muito melhor. Não é porque... É porque a gente fica limitado, a gente só pode fazer pequenas... e foi terrível ter que encerrar a palestra antes do tempo. Você ainda poderia falar um bom tempo que a gente ficaria muito feliz em ouvir. Então, por conta disso, nós vamos encerrar pedindo ao nosso Pai Celestial que nos abençoe e que nos dê a luz suficiente para podermos receber os conselhos de nossos guias superiores sobre esses pensamentos, essas opiniões, tudo isso que você nos colocou acerca de como é a nossa fé, como está a nossa fé, como lidar com a nossa fé. O que é mesmo a nossa fé? A nossa fé deverá ser algo que nós precisamos trabalhar e respondermos a Deus com aquela atitude que é a única que nos será permitida a um bom espírito. Coloco minha vida em suas mãos. Guia-me, meu Senhor, para que eu possa ser um bom cristão. Boa noite e que Deus abençoe e proteja todos nós. Muito obrigada, Renato, e obrigada a todos. Obrigado você, Alex, sente honrada em lhe ter aqui. Eu também, eu que agradeço. Dê um abraço em Thelma e nos meninos. Ok. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.